100 trabalhos, com 62% deles com esgoto doméstico sanitário, eu tive essas eficiências aqui. Tá? Aqui a gente tem trabalhos de 1 ano até de 12, 13 de monitoramento contínuo. Tá? Então, essa relação aqui remete ao esgoto doméstico. Todas as outras águas aqui, a gente tem outras lógicas. Tá? Como eu sabia que alguém ia perguntar, mas eu quero saber quantos metros quadrados por pessoa eu tenho para areia nessa configuração. Olha, né, pós-tanque séptico gira em torno dessa relação aqui. Tá? Se eu usar aqueles critérios todos. Os limites é o que eu disse. O carregamento transversal no horizontal. Porque é aqui que vai entupir. Né? Eu disse para o Christoph, e o Christoph disse que não, mas eu disse para ele que eu tenho 2 certezas no mundo, na vida. Um que eu vou morrer e outro que filtro entope. Né? Ele disse que filtro, se cuidar, não entope. Mas enfim, vamos lá. A ideia é que nós trabalhamos como limite, aquele cálculo que você fez para a área superficial, aquele cálculo tem que fazer um cálculo ao inverso para poder ver se o carregamento da seção transversal não vai me comatar esse sistema em 2 anos. Então nós chegamos a uma seguinte relação: com cargas de até 12 gramas de sólido suspenso por metro quadrado de área transversal por dia, a gente teve eficiências nessa ordem aqui, no horizontal, tá? E aí, esses são os problemas, né? Mas também não é um problema que você vai jogar da ponte Cílio Luz, até porque não vai ter acesso a ela, né? Mas é fazer como a torre, retira, é muito novo. No vertical, as possibilidades. Também, usando aqueles critérios lá de taxa de alimentação de 230 litros por metro quadrado por dia, carregamento de 40 gramas de DQO por metro quadrado, 15 de sólido suspenso e 12 de nitrogênio total líquido por metro quadrado por dia, a gente chegou nessa possibilidade de eficiência, tá? Pós-sistema primário, aqui é pós-primário, né? E deu essa relação, já que alguém quer a relação, para areia a gente teve essa relação. A gente teve 78% de remoção de amônia, sendo que deste 78, 73% foi formação de nitrato. Então, o sistema com areia pós-tratamento primário, naquelas taxas de cargas, nitrifica. Os limites é a remoção de fósforo. A gente fez umas isotermas de adsorção, é muito pequeno a quantidade de fósforo absorvido, e os coliformes. Né? A gente não tem decaimento suficiente para lançamento em corpo d'água, por exemplo, ou para reuso em agricultura que não seja, que tem que ter limites pré-estabelecidos. Então a gente tem que avançar na remoção de outros compostos que talvez não precise ser dentro do étano, não é? Por que a gente quer que o sistema dê a mágica toda, né? Não existe, milagres não existem. Né? E o sistema híbrido, ele me permite, então, se eu tiver lá um vertical seguido de horizontal, aqui não é para me aparecer, porque eu estou aqui já, né? Aqui é porque a única foto que eu tinha nessa sequência eu estava estragando ela, né? Então, vertical e horizontal, eu posso, e a gente está pesquisando, existem pesquisas nessa configuração, tanque séptico, vertical, horizontal, esgoto doméstico ou esgoto sanitário, eu consigo alcançar nitrificação e desnitrificação. E aqui é um porte interessante, às vezes, grande parte da desnitrificação no horizontal sem aporte de carbono, só com a ciclagem do carbono do próprio sistema. Isso para plantas mais maduras, né? Eu não vou, então, entrar em detalhes com as eficiências desses 100 trabalhos, mas aqui estão várias águas, não só esgoto doméstico, né? E a gente pode ver, sistemas com baixa eficiência e sistemas com elevadíssimas eficiências. Por quê? Porque existem uma série de combinações possíveis. Aqui não é só areia, existem vários, aqui tem desde pneu picado até casca de ostra, né? Como material filtrante. E a mesma forma para sólidos. Sólidos, como é um filtro, a gente tem a grande possibilidade de remover bastante, né? Nitrogênio, então a gente depois disponibiliza esses dados. As plantas desses trabalhos que são publicados, né, de fácil obtenção, a Taboa ainda ocupa 46% dos sistemas estudados e empregados. Né? O Papyrus vem aqui com 7%. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: hoje, a aproximação que deve existir, que está existindo, que vai crescer ainda mais em relação ao Etnas, eu estou falando, com a iniciativa privada, nos permitirá tirar algumas desmistificações e trazer algumas lógicas para a nossa realidade. Por exemplo,
tratamento de lodo de tanque séptico com filtros plantados, o grupo de estudo em saneamento descentralizado faz. Tratamento de esgoto pós-tanque séptico com sistema vertical seguido de horizontal, o grupo faz. Tratamento de efluente de laticínios, o grupo faz. E assim por diante. Só que a gente tem, a crítica que eu faço a nós mesmos é que a gente fica circulando somente no meio acadêmico. Né? A gente paga às vezes 10 mil reais, 10 é muito mais, 5 mil reais para ir para um congresso no exterior, né? Para publicar, para apresentar para grupo de especialistas de 200 pessoas. Né? Enquanto que esses 5 mil reais poderiam talvez ser trabalhados junto com a vigilância, com as prefeituras, para publicar e chegar a esses dados mais fácil para a população. Né? Nós estamos readaptando o site do grupo, onde lá vocês vão poder ver experiências com o banheiro seco, que nós temos aqui na Epagre, que vocês podem visitar, utilizá-lo e contribuir com o banheiro seco. Né? Fezes num lugar e urina no outro, por favor, né? Não misturem. Nós temos ali lodo tratado com wetlands, nós temos experiências que a gente pode receber vocês, a gente pode buscar um convênio com os municípios, com vigilância para capacitações, para visitas, para troca de informações. O que eu só não entendo como sendo necessário nesse momento é configurar uma norma técnica para os wetlands, porque a norma técnica eu acho que limita muito as possibilidades de engenhar. Nós temos que chegar numa equação onde a gente possa engenhar e apresentar tecnologias que possam ser comprovadas, mas que não necessariamente estejam vinculadas à norma. Tá? Desculpa se eu passei o tempo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Com essa limitação de tempo, eu só posso admitir uma pergunta agora. O restante deveria ser feito durante o almoço ou à tarde. Sou engenheiro Cláudio, da Vigilância em Saúde. Pablo, queria te fazer uma pergunta. A inserção de um filtro anaeróbio entre a fossa e o wetland, que tipo de impacto causaria na eficiência do sistema? Olha, tu queres um wetland vertical ou horizontal após isso, né? Depende, eu acho que por vertical, eu acho que ele quer contribuir. Horizontal. Não, você tem, você vai diminuir o carregamento de matéria orgânica, né, e de sólidos no wetland horizontal. Teoricamente, você vai otimizar o sistema. Agora, você vai projetá-lo, né, pressupondo as etapas da montante. Se tu tens já o tanque séptico, ele foi projetado para efluente tanque séptico, tu inseriu uma tecnologia anteriormente, tu vai ter um efluente mais clarificado, com menos matéria orgânica e vai carregar menos o wetland. Ele pode te dar uma vida útil maior, né, mas tu estás com uma área talvez maior do que necessário. A ideia é que essa configuração seja pensada antes de instalar. Se tu instala um sistema anterior para melhorar a performance do wetland, é válido, mas a ideia é tu projetar isso antes. Por quê? Porque o efluente de um filtro, né, tem características diferentes do efluente do tanque séptico. E aí a concepção do horizontal vai ser diferente do que fosse pegando um efluente do tanque séptico. Não sei se tu me entendes. Que é a questão do carregamento. Eu volto a reforçar que a lógica de dimensionamento não está vinculada a metros quadrados por pessoa, gente. Está vinculada exatamente a esse exemplo que tu dá. Que características de afluente eu tenho? Né? E essa característica de afluente, aí eu posso recorrer à literatura. A gente tem hoje condição de saber, porque eu não tenho o sistema implantado lá, né? Mas eu tenho a faixa de qualidade de efluente de um tanque séptico pós-filtro, por exemplo. Então eu tenho a condição de projetar um wetland horizontal, pressupondo aquele carregamento, né? Aquela lógica de carregamento. Aí, tá, mas me dá um número. Olha, eu ainda trabalharia com a lógica de 16 gramas de sólido suspenso por metro quadrado de seção de área transversal de wetland horizontal por dia. Por quê? Porque essa é a experiência que eu tenho. Por que não diferente? Aí tem que conversar, né? Aí vamos avaliar e conversar com outras pessoas que têm outras experiências.
a própria forma de alimentar ele. Né? Por que eu tenho que alimentar na porção mais estreita? Por que eu não distribuo o efluente na porção mais longa? E assim eu aumento a área transversal. Né? Então existem várias combinações. Essa é, na minha opinião, a grande vantagem de um sistema natural. É a flexibilização da lógica de implantação e operacional. Porque a gente teve sistemas onde começou com matar na porção inicial e a gente ampliou a lógica de distribuição. Com canais laterais, né, com tubulações laterais. Entende? Então tu ampliou a área de contato primeira. E aí, isso é uma atividade que se deu ao longo do processo de operação. E nós tivemos um exemplo muito interessante, junto com a EPAGRE, que nós tínhamos um filtro acompanhado pós-tanque séptico em 98, né? A gente acompanhou em 98, 99, depois a gente acompanhou em 2006, 2007, cerca de 9, 10 anos depois, e a qualidade do efluente de tratamento aumentou, isso é óbvio. A gente tem muito mais micro-organismos desenvolvendo ali dentro, muito mais biota. Agora, por que deu certo? Porque o sistema é robusto. A área era 6 metros quadrados por pessoa. Então, quer fazer o wetland não ter problema? Faz um wetland de 6 metros quadrados por pessoa. Só que aí inviabiliza custo. Então é um paradigma, né? Muito obrigado. Nós vamos agora partir para a próxima apresentação. Mais uma vez um aplauso, por favor, para o Pablo. Dá para ver que ele está bastante com coração com o tema dele, mas na verdade o próximo tema